meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém. Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, finalizaremos hoje o capítulo 13, além de finalizar essa belíssima carta escrita pelo apóstolo Paulo. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva. E também você pode tocar no sino das notificações para você receber novos vídeos. E também dê um like para que o canal possa continuar crescendo, para que mais pessoas possam ter acesso. Ok? Aqui nesta parte final do capítulo 13, e também finalizando esta belíssima carta, o apóstolo Paulo ele vai falar que quer chegar em Corinto, quer encontrar os irmãos fortalecidos em santidade, e ele também manda um abraço, um beijo para a igreja, para os irmãos, e além disso ele dá a saudação em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus Pai, do Espírito Santo. Aqui ele vai mostrar como a Trindade ela funciona na hora da oração. Vamos então iniciar a partir do versículo 10. Por isso escrevo estas coisas, estando ausente, para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todos os santos lhes enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Veja bem, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, nessa mensagem, o apóstolo Paulo, que finaliza o capítulo 13, como também termina essa belíssima carta, ele vai dizer para a igreja de Corinto que ele escreveu toda essa carta, que é o sentido de disciplinar, de que os irmãos em Corinto possam ser aperfeiçoados, que eles possam estar na paz de Cristo. E ele tem essa preocupação e diz, olha, eu escrevo com vocês com rigidez, com muita disciplina, porque é o amor de Deus e a justiça. Eu quero que vocês estejam santificados, eu quero que vocês estejam em obediência à palavra de Deus. Tudo aquilo que eu falei para vocês, tudo é para edificar, não tem nada contrário, não é nada querendo destruir vocês, mas sim aperfeiçoar. E ele diz, olha, eu mandei esta carta, escrevi ela disciplinando com a verdade, mas eu, quando chegar aí com vocês, eu não preciso falar mais essas coisas, porque eu já falei, eu quero ver vocês em santidade, eu quero ver a igreja de Corinto falando do Evangelho, vivenciando o amor de Cristo, porque Paulo ele tem essa preocupação. Ele também diz que a igreja de Corinto, que é uma igreja cheia de dons, é uma igreja bem aperfeiçoada, mas que naquele momento estava necessitando de um puxão de orelha para que eles pudessem voltar ao Senhor, andar no caminho da verdade. Ele manda para a igreja, diz que os irmãos estão mandando um beijo santo. Esse beijo santo para os dias de hoje é como se fosse um abraço, um aperto de irmão, dentro de uma igreja, dentro da comunhão entre os irmãos. A gente faz isso, a gente dá um abraço de confraternização, de comunhão com os irmãos em Cristo. E ele faz uma coisa muito importante no final desta carta, é quando ele dá a saudação final. Ele sauda a igreja com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo entre todos os irmãos. Essa é uma saudação da Trindade, é uma saudação onde aqui tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo agindo aqui no contexto do cristianismo. Trazendo essa mensagem para nós da igreja atual,
Não é diferente a nossa comunhão dentro da igreja. Nós buscamos santidade, nós buscamos aperfeiçoamento, nós buscamos a comunhão com os irmãos em Cristo. E dentro de um templo religioso, onde ali a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo se reúne, porque igreja sou eu, é você. A igreja é a própria pessoa que vai se reunir dentro do templo. Então, as pessoas são a igreja. E ali nós nos aperfeiçoamos. Nós ali, se a gente tem algum problema com algum irmão, a gente pede perdão, a gente tem aquela confraternização, a gente tem a comunhão com a igreja em si. Esse é o fator importante, porque a igreja é um local de doentes. Nós, como pecadores, mas redimidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, a gente vai para o templo para louvar ao Senhor, agradecer, ser grato pelo que Ele fez, pelo que Ele fará e continua fazendo em nossas vidas. Essa é a reunião da igreja quando vai a um templo. E ali, os irmãos, eles têm pensamentos diferentes, mas a unidade tem que ser sempre Cristo. Cristo é aquele que morreu pelos nossos pecados, foi aquela cruz por amor à humanidade, e ali ele morreu, recebeu todo o castigo que era para ser para mim, para você, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e hoje ele vive e reina. E aquele que coloca a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que não confia em si, mas confia na palavra de Deus e quer ser chamado para o Evangelho, aceita o chamado do Evangelho, aqui essa pessoa ela é selada pelo poder do Espírito Santo, ela vai ter uma vida aqui em abundância. O reino de Deus começa aqui. E aí finaliza quando nós estivermos na eternidade. E nós, como irmãos em Cristo, temos que buscar essa harmonia. Às vezes também no trabalho, dentro da família, a gente tem problemas de relacionamentos. Nos dias de hoje, a gente vê que muitos estão ligados à questão política, à questão econômica, à questão social. E aí é onde a igreja não pode se dividir. A igreja, ela tem que ter sempre a unidade, Cristo Jesus. E nas diferenças, não tem problema. Temos aqui entender o nosso próximo, temos aqui perdoar, temos aqui amar. Nós estamos num local onde tem diversidade, tem vários tipos de pensamentos dentro da igreja, pensamentos contrários, mas não que possam prejudicar a unidade da igreja. A igreja ela é perfeita, porque a igreja é de Deus. Nós não somos perfeitos porque ainda somos pecadores, mas nós buscamos essa felicidade que não é temporária, mas é uma felicidade em Cristo Jesus, uma paz que excede todo o entendimento humano, e nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Nós devemos perdoar. Essa vida ela é passageira, e nós já selados pelo poder de Deus, nós temos que andar perdoando e em santidade, amando o nosso próximo, amando os inimigos. Jesus deu exemplo para nós. Jesus como homem e Jesus também como Deus. Ele nos resgatou do pecado, nos resgatou da morte para a vida. E que eu e você possamos ter esse entendimento, que Deus está conosco quando nós estamos em paz, quando nós estamos em harmonia com os nossos semelhantes. E aí, o Deus da paz, que excede todo o entendimento, estará nos dando a paz, estará nos fortalecendo para o dia mau. E eu e você, que já temos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a salvação, nós temos o amor de Deus que vai estar agindo em nossas vidas, e temos também as consolações, a comunhão do Espírito Santo, que todos os dias estará fazendo essa interação entre eu e Deus. O Espírito Santo é que nos convence do pecado e da justiça. O Espírito Santo é que nos dá vida, transformação. O Espírito Santo é que muda o nosso caráter, porque somos salvos por Cristo. E o Espírito Santo faz a sua obra, a obra da santificação diária. E Deus, que é amor, estará conosco todos os dias, trazendo a paz quando nós estamos em harmonia junto com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo a tua igreja,
Que o Senhor possa estar, Pai, nos dando o entendimento da tua palavra, que nós possamos estar perdoando cada vez mais, que nós não podemos, ó Pai, ficar ligados a problemas extra, mas que possamos estar em unidade no corpo de Cristo. Sabemos, ó Pai, que a salvação é única e exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja tem que agradecer, a igreja tem que estar sempre glorificando e louvando o teu santo nome. É isso que nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.